Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Justiça Pauta do Dia, o programa que vai te atualizar sobre os assuntos mais buscados na web. Na última semana não se falou em outra coisa senão as eleições dos Estados Unidos. E como o sistema eleitoral de lá é bem diferente do nosso, surgiram aí várias dúvidas sobre o assunto. Então vamos ver o que estavam falando na internet sobre as eleições estadunidenses na segunda-feira. Esse print aqui é um print da tela do Google Trends, uma ferramenta gratuita do Google que mostra pra gente como é que um termo é buscado, né? Esse termo específico é buscado pelas pessoas na internet. Então, na segunda-feira, o pessoal estava querendo entender como está a votação nos Estados Unidos, como funciona a eleição nos Estados Unidos, por que os Estados Unidos votam ainda, né, pelo papel, tem inclusive eleições pelos correios. E hoje a gente tem uma segunda tela, que é a tela número 2, que essas dúvidas mudaram, né? E como o Google Trends ele atualiza diariamente, mais que diariamente, né, quase em tempo real, a gente tem algumas outras dúvidas. Hoje o pessoal já estava querendo saber quem está ganhando as eleições, se já saiu o resultado oficial das eleições, se já terminou as eleições. São perguntas que foram buscadas no Google que vão permear aí o nosso debate hoje, a nossa entrevista, né? Para responder a esses questionamentos aí do público, eu vou contar com a ajuda do nosso entrevistado, que entende tudo de eleições americanas. É o professor de Relações Internacionais, Frederico Dias, que também é coordenador do Núcleo de Estudo dos Estados Unidos, de um centro universitário aqui de Brasília. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Mariana. Boa noite a seus telespectadores. Bom, professor, você viu aí que as dúvidas são as mais variadas e que a cada dia essa busca também vai mudando, né? Mas eu acho que para a gente começar a explicar para o público como é que funcionam essas eleições, eu acho que essa é a minha primeira pergunta aí para você, porque é um sistema eleitoral bem diferente do brasileiro, né? Como é que funciona, então, a eleição nos Estados Unidos? Eu acho que é interessante a gente explorar essa questão, talvez comparando com as nossas eleições para presidente, porque ao salientar as diferenças, acho que aí é que fica mais interessante para entender esse processo complicado das eleições nos Estados Unidos. A principal divergência das eleições dos Estados Unidos no Brasil é o regime eleitoral, quer dizer, nos Estados Unidos o voto é majoritário e, quer dizer, o nosso voto é majoritário no Brasil, nos Estados Unidos o voto é distrital. Então, isso significa, na prática, que a eleição nos Estados Unidos é indireta, enquanto no Brasil é direta. Ou seja, no Brasil ganha quem tiver o maior número de votos, né? Eu estou falando da eleição para presidente. Também funciona dentro dos estados para eleição para senadores, né, não para deputados, o voto aí vira proporcional, mas quem tiver o maior número de votos é o vencedor das eleições, né, ou seja, o maior número dos votos válidos, quer dizer, agora a maioria dos votos válidos, 50% mais um. Nos Estados Unidos, não. Né, a gente tem, por exemplo, 4 vezes ao longo da história dos Estados Unidos, desde que as eleições começaram a ser mesmo decididas baseadas, né, no voto popular, no início do século XIX, a gente já teve 4 situações em que o maior vencedor, o candidato mais bem votado não foi o vencedor das eleições. Isso aconteceu, então, em 1876, em 1888, isso ainda no século XIX, então no século XX, na eleição de 2000, que é a eleição do George W. Bush, logo antes do 11 de setembro, né? E também a própria eleição do Donald Trump, a primeira eleição, agora é a primeira e única, né? Professor, eu acho que essa é a dúvida aí da maioria das pessoas, né? Como é que um candidato tem a maioria dos votos e mesmo assim não assume? Por que isso ocorre? Justamente porque a eleição é indireta, né? Ou seja, ela é uma eleição distrital. Os candidatos concorrem em distritos, e os distritos, no caso da eleição presidencial, são os próprios estados. Então, cada estado tem uma quantidade de um peso eleitoral, né? Eles chamam os delegados, né? Os votos dos delegados eleitorais. A gente tem, então, um peso específico para cada estado, que é definido basicamente pelo tamanho da população, mas, na verdade, pelo tamanho da bancada do estado dentro do Congresso Nacional, ou seja, somam-se os votos da bancada no Congresso e do Senado. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, a Califórnia tem 55 votos eleitorais, né, 55 delegados, como eles chamam.
e isso significa que eles têm 52 deputados e 3 senadores, que a Califórnia é o maior estado, populacionalmente falando, nos Estados Unidos. Vermont é o menor estado, lá no nordeste dos Estados Unidos. Vermont é o menor estado, tem 624 mil pessoas, a Califórnia tem 39 milhões e meio de pessoas, e Vermont, então, tem só 3 votos, que é o mínimo que um estado pode ter. O interessante é que, quando a gente faz, então, a conta, né, quer dizer, o voto no Brasil, o voto de um cidadão do Rio Grande do Sul e um cidadão do Amapá vale rigorosamente o mesmo peso na eleição, né? Por causa dessa eleição indireta, os votos acabam, né, tendo pesos diferentes, o voto de cada cidadão acaba tendo peso diferente dependendo do estado onde você vota. Então é interessante, a Califórnia é o maior estado, tem o maior número o maior peso eleitoral, que eu já vou explicar a questão dos delegados, mas no final das contas, se a gente dividir o total desse peso eleitoral pelo total da população, isso dá um peso menor do que no Vermont, né, onde, apesar de serem só 3 delegados, né, 3 eleitores para a eleição final, eles acabam pesando mais individualmente. Cada eleitor no Vermont tem mais peso, né? Por isso, então, professor, que as pessoas falam que alguns estados são mais relevantes, né? Os votos de alguns estados valem mais, então, que de outros. Essa é a explicação, então, por conta da quantidade de delegados em cada estado. Perfeito, mas é interessante, né? A Califórnia é a que pesa mais, nesse sentido, o Vermont é o que pesa menos, né? Tem outros estados que também têm 3 votos, mas se a gente pensar no cidadão da Califórnia, o voto dele pesa menos que o de Vermont. O voto do cidadão de Vermont é mais pesado, então essa dinâmica é interessante, o que faz com que, no final das contas, né, você possa, como o Trump, ter sido votado 3 milhões de votos, praticamente a menos do que a Hillary Clinton, e ainda assim ter sido eleito, né? Bom, vamos então falar... delegados... Não, claro, pode explicar, pode continuar, professor. Já ia para a próxima pergunta. Eu acho que é interessante a questão dos delegados, Mariana, porque a gente tem a impressão de que esses delegados são realmente donos de algum poder de decisão nesse processo eleitoral. E, na prática, não são, né? Formalmente, eles poderiam, inclusive, votar contra os votos, né? Quer dizer, esses 55 delegados poderiam votar contra a maioria da população da Califórnia, né? Ou alguns deles, enfim, mas isso não acontece. A última vez que isso aconteceu foi ainda no século XIX, ou seja, apesar de não ser uma regra formal, né, esses delegados não têm poder de escolha nenhuma. Basicamente, os votos que saem do Estado, né, são os votos, né, que os delegados apontam para a eleição final. Entendi. Agora, professor, o que todo mundo se pergunta, né, sempre que acontecem as eleições nos Estados Unidos, é por que o voto lá ainda é de papel, né? É um país de primeiro mundo, então esse método mais arcaico de contar papel por papel, voto por voto, por que isso ainda acontece? Bom, eles têm uma grande preocupação com o sistema eleitoral, que é o fundamento da democracia americana, né? A democracia mais longeva, estável, né, do planeta, enfim, com seus poréns, mas então a preocupação com eles institucionalmente, com a eleição é muito grande, ou seja, se os cidadãos chegarem a desconfiar em massa das eleições, eles perdem o fundamento da democracia americana, as pessoas param de votar, até porque o voto não é obrigatório, né, é bom lembrar. Então, as pessoas desconfiando podem desistir mesmo desse processo. Então, quer dizer, isso não significa que eu acredito que o voto em papel é mais seguro do que numa urna eletrônica. Não acredito. Acho que as possibilidades de violação existem dos dois lados, né? A questão são se a gente tem instituições boas, seguras, né, pluripartidárias, para gerenciar, né, para vigiar esse processo eleitoral. Se a gente tem isso, pouco faz diferença se o papel ou é o dado digital. Mas, para que a eleição tenha mais confiabilidade, que é isso que os americanos entenderam, né, eles, na maioria dos estados, o voto ainda gera uma cédula, né, que os eleitores podem verificar, né, que realmente o voto que eles colocaram na maquininha é o voto que eles vão colocar numa urna só para permitir uma recontagem, se for o caso, se for necessário, né?
mas, quer dizer, os Estados Unidos já tentaram implantar o sistema de urna eletrônica, né, há alguns 15 anos, 10 anos atrás, mas progressivamente os estados foram desistindo. Hoje, só 12% da população americana vota sem nenhum registro de papel. Basicamente, o voto na maioria dos estados hoje funciona, né, o cidadão vota numa cédula de papel, uma máquina tira o scan, né, escaneia o voto, essa pessoa pega o voto e coloca finalmente quer dizer, o voto já, né, escaneado e já cai para urna. Esse eleitor, ele também tem que assinar, professor, existe alguma conferência também de assinatura, se sou eu mesma e o que estou votando é assinando ali? Essa é uma pergunta que talvez eu não saiba responder com tanta precisão, mas eu sei que em muitos estados o processo para registrar o seu voto é muito informal e os documentos, quer dizer, você precisa mostrar o seu documento e tal, mas qual é o documento que você vai mostrar é muito amplo, é qualquer documento com foto, e isso deixa uma ampla possibilidade de se apresentar lá, né? A grande questão que eu acho que diferencia, agora a gente está falando mais do que de eleições, mas de, né, organização social, eu acho que uma grande questão que diferencia nesse sentido dos Estados Unidos e do Brasil é que a certeza da punição é muito maior lá do que no nosso meio. Então as pessoas temem realmente, né, serem pegas cometendo um crime desse, né, votando por outra pessoa, votando sem ser cidadão. A chance de erro humano na eleição sempre existiu, né? Por exemplo, na época em que se preenchia, como aqui no Brasil mesmo, né, as cédulas de papel, quantas vezes pessoas não erravam o voto, né, marcavam errado ali na pressa e depois notavam que marcaram errado ali em relação ao candidato ali, né, traçaram a linha meio, né, torta e marcaram o candidato errado, né, ou um lápis né, na hora de preencher lá a cédula que quebra e ele faz o risco maior e ali aquilo anula o voto, né, sempre existiu o erro humano, né, a possibilidade do erro humano, digo, do próprio eleitor. Agora, Sim. o erro humano dos outros na contagem, isso pode até ser mais do que erro, se alguma coisa de boa fé, mas um erro de má fé mesmo. Uhum. Por isso que eu falei que as instituições que vigiam, né, esse processo, elas têm que ser plurais, elas têm que contar com as instituições do Estado, né, os tribunais, né, o Ministério Público, elas têm que contar com representantes de partidos diferentes. Os mais novos não vão lembrar, mas eu lembro da eleição de 1989 e o processo de apuração, aqueles grandes ginásios, né, com várias mesas se contando urnas diferentes, e ali em cima do fiscal que estava contando, né, o funcionário do Tribunal Eleitoral que estava contando os votos, tinha sempre vários membros de partidos diferentes, para justamente, né, o interesse de um acaba cancelando do outro. Então, se alguém estiver roubando, alguém que se interessa, né, em não ter aquele roubo ali específico, né, vai chiar, né? Se tipo, rouba para o candidato A, o fiscal do candidato B já vai acusar. Então, o erro humano é parte da humanidade, né? Mas a gente tem formas de prevenir que, especialmente a má-fé, né, aconteça nesse processo. Mas, professor, a recontagem, esse é o motivo para acontecer a recontagem ou não? Isso é um processo padrão? Sempre que há a votação, depois há uma recontagem. Quando que essa recontagem acontece? Ela acontece quando algum candidato decide suspeitar do resultado que apareceu nas urnas, né? O Trump tem alegado, por exemplo, que em alguns estados, particularmente ele ganhou por uma margem muito maior do que as pesquisas anunciavam, mas e nisso então está sugerindo uma recontagem em vários estados. Uma coisa que não ficou clara também aqui talvez na nossa conversa, Mariana, é que esse sistema distrital é interessante e essa é a grande razão mesmo para que um candidato mesmo com menor número de votos ainda possa ser eleito, porque cada candidato disputa, né, é diferente do Brasil. No Brasil, os dois candidatos disputam os votos de qualquer lugar do Brasil, como a gente tinha falado. Lá, eles disputam por cada estado, né? Então, quer dizer, o que eles precisam em cada estado é 50% mais um voto. Esse 50% mais um voto na Califórnia
significa que esse candidato leva todos os 55. Então, isso não é proporcional, entendeu? Ele ganha 55,1, não importa se o outro teve 49,9, ele não vai levar nenhum voto da Califórnia, esse voto eleitoral, né, dos delegados. Né? Entendi. Então, os candidatos não almejam convencer a maior parte, todos os candidatos, os eleitores possíveis. Eles tentam convencer 50% mais um. E por isso mesmo é que tem alguns estados também nos Estados Unidos, que eles são chamados os estados pendulares, né, os estados que mudam de posição política, democratas ou republicanos, né, eleição a eleição. São nesses estados que a eleição realmente acontece, porque se, por exemplo, um candidato A sabe que no estado X ele tem uma maioria consolidada há várias eleições, né, há vários e vários anos, uma maioria consolidada, ele nem faz campanha lá. Né? Se ele sabe que ele vai ter, assim, nas pesquisas, 70% dos votos, ele nem faz campanha lá, porque ele sabe que ele só precisa 50% mais um. Então, ele vai fazer campanha, ambos os candidatos, no final das contas, quer dizer, ao mesmo tempo, ele também não vai fazer campanha onde o outro tem 70%, porque ele não vai conseguir 50% mais um, não adianta ele convencer ninguém lá, praticamente. Então, ambos os candidatos acabam fazendo campanha nesses estados pendulares, né, que são estados que têm essa característica ao longo das eleições. Nessas eleições, quer dizer, isso vai mudando, né, com o tempo, mas nessas eleições foi a Arizona, Colorado, a Flórida, Geórgia, Maine, Michigan, o Texas, Wisconsin, tem mais alguns agora, mas, por exemplo, para a próxima eleição já nem se cogita que a Flórida seja um desses estados, porque a Flórida tem votado consistentemente pelos republicanos há tempo. Então, a eleição acaba se concentrando só nesses estados que realmente estão sob disputa. Entendi. Professor, é até curiosa essa questão da Flórida, né? Porque a Flórida é um estado que tem muito imigrante. Esse daí é um caso que a ciência política ainda vai ter que se debruçar para entender bem o que aconteceu, né, com o voto dos imigrantes, né, dos descendentes de imigrantes, enfim, né, especialmente dos latinos, né, que cruzaram a fronteira e lá se fixaram, especialmente os cubanos. Né? É bem interessante essa dinâmica. Eu acho que o voto dos cubanos sempre, dos cubanos, né, exilados que estão na Flórida, sempre teve uma tendência mais republicana. Agora, dos imigrantes latinos para além de Cuba, é uma surpresa dessas eleições, eu acredito. Vamos explicar, então, como é que funciona a questão dos partidos. Aqui no Brasil, a gente tem vários partidos políticos, mas a gente só ouve falar de democratas e republicanos nos Estados Unidos. Então, por que isso acontece? Lá só tem 2 partidos ou é porque os outros não têm representatividade? É mais a sua segunda opção, né? Os outros não têm representatividade. É interessante o sistema estadunidense porque várias das características que a gente observa, né, desses processos políticos, o processo eleitoral mais especificamente, essas características não são formalizadas em leis, são consequências, né, na verdade, de alguma organização, né, de leis anteriores, mas não são leis específicas, né, para essas características. Por exemplo, o bipartidarismo. O fato dos Estados Unidos aparentar ter só 2 partidos, né, não é uma legislação, não tem nenhuma legislação nos Estados Unidos que impede a formação de qualquer outro partido. E existem esses outros partidos. Né? Existe, por exemplo, o Partido Comunista dos Estados Unidos. Muitos acreditam, né, que não existe essa vertente nos Estados Unidos, existe o Partido Comunista dos Estados Unidos. Porém, a última vez que ele teve qualquer relevância, né? Não tinha chance de vitória nenhuma, mas em 1912 nos Estados Unidos. O que acontece é que esse tal sistema que a gente estava discutindo, onde os candidatos disputam distritos, ou seja, eles têm que disputar sempre, cada distrito, no caso da eleição nacional, são os estados. Eles têm que disputar cada estado para ganhar 50% mais um voto em cada estado. Ou seja, essa necessidade de ter que ganhar 50% mais um voto em cada estado, em vários estados, não em todos, como na eleição que mostra, o mapa azul e vermelho, né, nos Estados Unidos, né, faz com que, no final das contas, só 2 candidatos sejam realmente, 2 candidaturas, ou seja, 2 partidos, sejam realmente competitivos. Né? Então, se a gente pesquisar agora nos resultados dessas eleições, a gente vai ver alguns estados
onde terceiros candidatos foram votados, né, tiveram alguma, né, expressividade, mas essa expressividade é completamente insuficiente, mesmo naquele estado, para gerar uns 50,1%, 50 mais um voto, 50% mais um voto, né, e não conseguem isso em vários estados, conseguem talvez naquele estado que é a sua origem, né, seu domicílio eleitoral. Perfeito. Então, professor, a gente já está caminhando para o fim aqui, mas eu acho que essa última pergunta também é uma dúvida bem recorrente. Eu queria que a gente explicasse bem direitinho a questão do voto não ser obrigatório, né? Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Se a gente não vota, a gente tem que justificar, tem que pagar taxa. Nos Estados Unidos nunca foi obrigatório. Por que que lá é assim, né? E como fazer, como persuadir essas pessoas a irem às urnas, então? Eu acho que essa é a grande questão. Eu acredito em particular que o voto obrigatório, né, tem seus prós e contras, né? A gente, né, tem esses argumentos disponíveis aí na ciência política, mas pessoalmente eu acho muito interessante o voto não obrigatório, né, porque o voto se torna um ato muito mais consciente, muito mais compromissado, ou seja, muito mais politizado. A gente vive um processo de despolitização nas principais democracias do mundo, onde se desacredita o processo político, se desacredita a figura dos políticos, né? Aqueles que tentam agir nesse meio social de organização da vida pública. Então, a descrença na política é muito grave. Num país onde o voto é obrigatório, as forças políticas, né, os partidos, os candidatos, eles não se sentem tão necessitados de convencer os eleitores a irem às urnas e votar em si, sim, né? Você tem que convencer, mas irem às urnas, você não precisa desse convencimento. Então, nos Estados Unidos, o esforço de convencimento que os partidos têm que fazer para que cada cidadão vá naquele dia lá e deixe o seu voto, né? Não acredite que a eleição já está ganha, não precisa votar, né? Tem que ir lá e comparecer para garantir, né, o bom funcionamento da democracia. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham mais consciência, né, do seu voto, lembrem-se dos candidatos que votaram, né? É um tema sempre recorrente aqui no Brasil, as pessoas não lembram dos candidatos, especialmente para as eleições, né, proporcionais dos deputados, não lembram de quem votou. Então, esse processo acaba tornando a população muito mais politizada. E uma democracia só tem saúde se a sua população for bem politizada. Aquele papo de que a política, né, eu não gosto de política, os outros que se virem com esse negócio. Na verdade, cada cidadão, né, deveria estar muito atento à política, porque a sua vida depende muito dela. Então, estar politizado é fundamental. Professora, não tem como a gente finalizar o programa antes da gente precisa falar desse tema que é um pouco polêmico, mas é um tema super atual e o Brasil está trabalhando muito em cima disso, né? O Tribunal Superior Eleitoral está trabalhando muito contra as fake news. Então, a gente sabe que a tecnologia também pode ter influência em algum grau, né, nessa disseminação de fake news que faz, por exemplo, que um candidato mude o voto dele sem checar um fato que ele recebeu uma notícia no WhatsApp, né? É verdade, eu acho que a grande surpresa das eleições, não exatamente dessas, né, as últimas eleições dos Estados Unidos já foram marcadas por esse fenômeno, né, das fake news, e muitas vezes fake news, né, promovidas por forças estrangeiras, o que é, no caso dos Estados Unidos, né, é muito grave, né? A gente pode pensar isso também no Brasil, mas no caso dos Estados Unidos, uma grande potência tem interesses externos muito grandes querendo influenciar na sua política, né? Agora, eu acredito, né, de novo, que a tecnologia é só um meio, né? Ela não tem agência, ela não decide, ela não tem vontade, então são seres humanos, né, no fundo, que devem ser responsabilizados tanto por disseminar fake news, quanto, né, também responsabilizados por promover instituições capazes de evitar isso. Então, práticas, né, capazes de evitar esse tipo, né, de distorção eleitoral. Então, é interessante como, por exemplo, nos Estados Unidos, nessas eleições, né, não nas eleições passadas, que se caracterizaram muito mais, né, por esse fenômeno, parece que nessas eleições as instituições já começaram a se acostumar.
e carimbar, né, as declarações mentirosas de candidatos, né, de outras fontes, né, com alguma forma de, né, carimbo ali de fake news, né? A gente viu também agora nos últimos dias, por exemplo, o presidente Trump dizendo que os votos ilegais, ele disse os votos pelo correio, né? Os votos ilegais é que elegeram o Biden, né? Ele tem razão que foram os votos pelo correio, mas os votos pelo correio não são ilegais em qualquer sentido nos Estados Unidos. E na hora que ele então começou a argumentar isso, que é uma fake news, aí várias emissoras, teve algumas que também não contaram, mas várias das grandes emissoras, a CNN, a MSNBC, cortaram ele no ar. Ontem, uma assessora do Trump também foi ao ar com alguma notícia, agora que eu não me lembro bem, mas que também fake news, né? Assim, era acusação de fraude das eleições que o Trump estava fazendo justamente para pedir a recontagem, né? Na medida em que não existem provas, é uma fake news. E aí o que a Fox, que é a grande emissora nos Estados Unidos que apoiava ou apoia, enfim, o Trump, né, também cortou essa assessora do Trump no ar, ao vivo, né? E o âncora entrou de volta, né, no ar, comentando que, olha, a gente vai cortar porque o que ela está dizendo não tem prova nenhuma, né? Ela também não apresenta prova nenhuma. Se ela que durante o discurso agora via apresentar alguma prova, a gente volta, né, com o discurso dela ao vivo. Então, uma democracia saudável não se trata só de um processo eleitoral, de um tribunal eleitoral, né, eficiente, de partidos, né, com boas ideias. A eleição depende de uma série de instituições, e a gente está falando de uma aqui, quer dizer, a gente está falando em uma aqui, a TV Justiça. Né? A democracia precisa que suas várias instituições, estatais ou não, funcionem de forma, né, a proteger esse bem que é tão caro, né, para nós. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação. A gente chega ao fim aqui, mas eu quero te agradecer pela aula que deu aí para a gente sobre as eleições americanas. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Uma boa noite para você. Bom, o programa fica por aqui, então você pode rever esse bate-papo aí sobre as eleições dos Estados Unidos no nosso YouTube. Anote aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Amanhã eu tô de volta com um novo tema e eu te espero. Tchau!